Oi, pessoal, Ana Flávia aqui e hoje a gente vai falar sobre Karl Marx, um dos sociólogos mais conhecidos e mais famoso, porque ele foi um crítico muito ferrenho, se não o maior, da questão do capitalismo, esse sistema que ele dizia que era super errado e que era muito dominante e subordinava uma parcela da sociedade, e ele foi muito crítico. E vamos falar sobre isso. A gente tem que entender que Karl Marx, ele pegou, né, viveu no período da Revolução Industrial, onde tudo estava mudando, os agricultores estavam virando operários, as indústrias estavam crescendo e o capitalismo cada vez mais ganhando mais força. E ele criticou, foi um crítico grande, ele e Engels, tem vários livros falando sobre isso. E ele criou, no seu livro, fala sobre o materialismo histórico e dialético, onde ele diz assim: ó, a sociedade é baseada na relação materialista da produção e consumo dos produtos que são criados para vender e o consumismo. E essa relação é contraditória. Assim, os trabalhadores, os operários, devem transformar a sua realidade através da luta de classe. E ele vai falar que essa relação é contraditória porque quem fica rico é o patrão e não quem trabalha, quem usa a sua mercadoria, na verdade, dos operários, a sua força de trabalho. Eles ganham pouco e quem fica rico é o patrão, que não faz nada, segundo ele. E essa questão, né, da estrutura e superestrutura que ele criou, que no caso a estrutura seria subordinada da superestrutura. A estrutura seria a relação de produção entre os patrões e trabalhadores, o que eles produzem, que vendem a sua força de trabalho, como eu falei, a mercadoria. O que os trabalhadores podem dar é sua força de trabalho e vão ganhar sobre isso. E os patrões saem ganhando mais com isso, com essa força do trabalho dos operários. E que seria o que está aí no slide, o trabalho e a produção. E a superestrutura comanda a estrutura. A superestrutura é o que está em torno da sociedade, o que movimenta as massas, a ideologia, a cultura. E quando a estrutura ela começa a mudar, ela influencia a superestrutura para que ela continue estando em um momento de dominância, ainda continue sendo a parte dominante. A superestrutura é influenciada pela estrutura e a estrutura influencia a superestrutura. Então, além dessa questão do estudo do materialismo histórico e dialético, do consumo e da produção dos produtos, e esse conflito entre o proletariado e os donos gerou que ele falou de luta de classes. Ele disse deve haver uma luta de classe entre o proletariado e os donos, ou os operários devem tomar o poder. E no slide aí vocês observam, não diria expressões, mas foram criadas por Karl Marx, a mais-valia, alienação e o fetichismo da mercadoria, além do seu estudo sobre a luta de classes, onde os operários deviam dominar, deviam conseguir pegar tudo que era dos donos porque eles mereciam. E a mais-valia seria o quê? Os trabalhadores vendem a sua força de trabalho para as indústrias, mas não ficam com a maior parte do lucro do que é produzido, pois essa maior parte, mais-valia, essa parte que vale mais, fica com o dono do meio de produção. Então, ele vai criar a mais-valia, alienação e fetichismo da mercadoria para explicar o porquê da luta de classes e por que o operário deve assumir o poder. Bom, já falei da mais-valia, onde a maior parte fica com o dono e não com os operários, com os que estão trabalhando. E alienação seria quando o trabalhador está alheio ao seu papel na produção capitalista, não se organizando para mudar sua realidade, se acomodando. Então, essa questão de que está alheio ao seu papel na produção seria aquele filme do Charlie Chaplin, Os Tempos Modernos, onde cada um tinha sua função e nenhum tinha a realidade do que eles estavam fazendo. Acho que nem sabiam que estavam produzindo um carro.
Cada um ficava com uma parte. Você fica com o pneu, você fica com a parte de trás, você fica com a parte de frente. E vão fazendo, vão ganhando pouco e estando alienados só ajudando os chefes, os donos. E o feticismo da mercadoria, quando vemos uma mercadoria final, não levamos em consideração as relações metafísicas de produção envolvidas naquele produto. É como se os objetos tivessem vida própria, como se surgissem sozinhos, mas foram criadas por mãos humanas. Como assim? O fetichismo da mercadoria seria o quê? Vou usar o exemplo do Parabólica, no canal do YouTube, que ele fala, onde tem um tênis, por exemplo, da Jordan, e a gente não sabe, a gente só recebe a mercadoria final, mas a gente não sabe o trabalho que teve aquele tênis para ser feito, as pessoas, mãos humanas. Então, os objetos não foram criados por vida própria, foram feitos por mãos humanas. Então, a gente não sabe toda a produção e, às vezes, a gente compra alguma coisa que pode ter exploração infantil, exploração de mulheres com isso. Então, a gente não sabe o processo de produção, a gente só tem a mercadoria final e não tem a consciência do que pode ter acontecido no momento da produção. Então, a mais-valia, a alienação e feticismo da mercadoria seriam exemplos para que ocorresse a luta de classes. Vamos para uma questão aqui, 2021, esse ano, na verdade, ano passado, porque já é 2022. Vamos lá. Ao mesmo tempo, graças às amplas possibilidades que tive de observar a classe média, a classe que está lá no topo, vossa adversária, rapidamente concluí que vos tende razão, inteira razão, em não esperar dela qualquer ajuda. Seus interesses são diametralmente opostos aos vossos, mesmo que ela procure incessantemente afirmar o contrário e vos queira persuadir que sente a maior simpatia por vossa sorte. Mas seus atos desmentem suas palavras. Um texto de Engels, que trabalhou junto com Karl Marx na crítica do capitalismo. E aqui, a gente pode até lembrar do que eu falei da estrutura e superestrutura. A superestrutura comanda a estrutura, os operários. Eles, vamos lá, seus interesses são opostos ao vosso. Mesmo que ela procure afirmar o contrário, vos queira persuadir que sente a maior simpatia por vossa sorte, a superestrutura comandando as estruturas, comandando a classe baixa. No texto, o autor apresenta delineamentos éticos que correspondem ao questão correta A. Conceito de luta de classes, a gente já respondeu aqui no vídeo de Enem 2021. E é o conceito de luta de classes. O texto fala sobre isso. A classe média, vossa adversária, rapidamente conclui que vos tem de razão, em não esperar dela qualquer ajuda. Seus atos desmentem suas palavras. Então, ele diz, a classe média, ela só finge, ela só está fingindo que está te ajudando, mas ela não está. Tá vendo? Ele dando motivos para que ocorra uma luta de classes. Só que Karl Marx ele também foi criticado, como todos os outros filósofos, sociólogos, teorias que existem, tem críticas, que ele apenas criticou o capitalismo, ele não deu métodos, caminhos para que resolvesse soluções para isso. E o capitalismo hoje, mais do que nunca, está a todo momento, está em todo canto, no momento da produção de algo até o consumo, né, nos mercados, ok? E eu quero falar aqui que tudo o que eu digo aqui no canal é filósofos e sociólogos que dizem, eu só explico, não levo a minha opinião nos vídeos, só explico, ok? Como eu falei no outro vídeo, já falei sobre isso. Então, esse foi Karl Marx. Espero que vocês tenham gostado. Ele é estudado junto com Emile Durkheim e Max Weber, só que eu quis falar de outras coisas até chegar nele. E o próximo vídeo será sobre a escola de Frankfurt, porque recebeu grande influência do Karl Marx. Até o próximo vídeo. Tchau, pessoal.